No século V da era cristã, enquanto o Império Romano agonizava em sua decadência, uma sombra se erguia do leste. Uma figura que faria imperadores tremerem, que destruiria cidades inteiras e cujo nome se tornaria sinônimo de terror absoluto. Seu nome era Átila. Nascido por volta do ano 406, em algum lugar nas vastas estepes da Ásia Central, Átila cresceu entre os hunos, um povo nômade de guerreiros montados, cuja crueldade era lendária. Desde criança, ele foi moldado pela dureza das planícies, aprendendo a cavalgar antes de andar, a disparar flechas em movimento, a sobreviver onde outros pereceriam. Mas Átila não era apenas mais um guerreiro huno. Ele possuía algo que os seus rivais não tinham: uma inteligência militar brilhante, uma ambição insaciável e uma capacidade quase sobrenatural de unir tribos bárbaras sob uma única bandeira. Em 434, Átila e seu irmão Bleda herdaram o controle do Império Huno. Mas para Átila, dividir o poder era inaceitável. Em 445, Bleda morreu em circunstâncias misteriosas. Alguns dizem que foi um acidente de caça. A maioria acredita que Átila o assassinou. Agora, como único governante, Átila transformou os hunos em uma máquina de guerra imparável. Sua estratégia era simples, mas devastadora. Os hunos não lutavam como os romanos, em formações disciplinadas. Eles eram cavalaria pura, atacando em hordas velozes, cercando seus inimigos, crivando-os com flechas, antes de desaparecer como fantasmas. E quando as cidades se rendiam, Átila não mostrava misericórdia. O Império Romano do Oriente foi o primeiro a sentir sua fúria. Átila invadiu os Balcãs repetidas vezes, saqueando tudo em seu caminho. Cidades como Naissos, Sérdica e Filipólopos foram reduzidas a cinzas. Os romanos orientais, desesperados, pagavam tributos cada vez maiores apenas para que Átila destruísse Constantinopla. Mas ouro nunca foi suficiente para o flagelo de Deus. Em 450, Átila voltou sua atenção para o Império Romano do Ocidente. Sua desculpa foi quase cômica. Honória, irmã do imperador Valentiniano III, enviou-lhe um anel, supostamente pedindo ajuda. Átila interpretou isso como uma proposta de casamento e exigiu metade do Império Ocidental como dote. Quando foi recusado, ele invadiu a Gália. Átila atravessou o Reno com um exército estimado em 500.000 de guerreiros. Cidades como Metz, Reims e Troyes foram arrasadas. O terror era tão grande que os cronistas da época escreveram que a grama nunca mais cresceu onde os hunos pisaram. Mas em 451, nos campos cataláunicos, perto da moderna Chalon em Champagne, Átila enfrentou seu maior desafio. O general romano Aécio formou uma desesperada coalizão. Romanos, visigodos, francos, burgúndios, todos os inimigos tradicionais de Roma, agora lutando lado a lado contra uma ameaça maior. A batalha foi apocalíptica. Dezenas de milhares morreram em um único dia. O rei visigodo Teodorico caiu em combate. Mas no fim, Átila foi forçado a recuar. Foi sua primeira derrota. Mas Átila não era homem de aceitar derrotas. No ano seguinte, 452, ele invadiu a Itália. Aquileia, uma das cidades mais ricas do império, resistiu por meses, mas quando finalmente caiu, Átila destruiu-a tão completamente que nunca mais foi reconstruída. Milão, Pádua, Verona, todas se curvaram diante dele. Roma estava próxima. O império estava à beira do colapso total. Mas então, algo inesperado aconteceu. O Papa Leão I viajou pessoalmente para encontrar Átila. Ninguém sabe exatamente o que foi dito naquele encontro, mas milagrosamente, Átila retirou suas tropas da Itália. Alguns dizem que foi a eloquência do Papa, outros que foi uma epidemia no exército huno, outros ainda que foi o ouro romano. Mas a verdade é que Átila nunca conquistou Roma, e ele nunca teria outra chance.
Em 453, Átila se casou novamente, desta vez com uma jovem chamada Íudico. Na noite de núpcias, durante a festa, Átila bebeu excessivamente, como era seu costume. Na manhã seguinte, ele foi encontrado morto em sua cama, afogado em seu próprio sangue. Uma hemorragia nasal, fatal. O flagelo de Deus, o homem que fez imperadores implorarem por misericórdia, o conquistador que quase destruiu Roma, morreu não em batalha, mas em sua própria cama, em circunstâncias banais e quase patéticas. Seu império morreu com ele. Sem sua liderança, os hunos se dividiram, brigaram entre si e desapareceram da história tão rápido quanto haviam surgido. Mas o nome de Átila permaneceu, para sempre gravado como símbolo de destruição, de terror, de fúria incontrolável. Átila, o Huno, o flagelo de Deus, um homem que quase mudou o curso da civilização ocidental e que morreu sufocado no próprio sangue em uma noite de celebração. A história, às vezes, tem um senso de ironia cruel.